Boa tarde a todos. Boa tarde a todos que nos assistem pelas redes sociais. Boa tarde aos nossos internautas. Hoje estamos na 5ª semana da Quaresma e celebramos a missa votiva a Santo Antônio. Celebramos também pelo 7º dia de Antônio Ribeiro Pinto, Maria Benedita Martins Peralta Siqueira, Maria de Gouveia Silva e Vera Lúcia. 30 dias de falecimento: Francisco Ferreira Lima. 1 ano de falecimento: João Batista de Carvalho, Rafaela Osana Lourenço. Por todos os dizimistas e benfeitores que contribuem com a nossa paróquia. Nós, na Catedral Santo Antônio, manifestamos nossa solidariedade e oração para com as famílias e amigos que celebram a passagem dos seus entes queridos. Que todos possam sentir-se abraçados pela ternura de Deus e consolados pelo seu imenso amor de Pai. Estejamos atentos ao que o Senhor nos pede: andar em seus caminhos, confiar na sua palavra. Hoje temos mais uma oportunidade de meditar esse grande compromisso. Que a palavra de Deus caia fundo nos nossos corações, produza muitos frutos para chegarmos até Jesus. Quem preside a celebração de hoje para nós é o Padre Tiago, juntamente com o nosso diácono Vinícius. Vamos recebê-los com o canto de entrada. Tantos anos já passaram pela história, tantos homens este mundo já esqueceu, mas alguém está presente na memória, porque vive para sempre junto a Deus. Santo Antônio, pregador do Evangelho, tanta gente escutou a tua voz, aproxima da verdade o nosso tempo. Santo Antônio, roga a Deus por todos nós. Santo Antônio, pregador do Evangelho, tanta gente escutou a tua voz, aproxima da verdade o nosso tempo. Santo Antônio, roga a Deus por todos nós. Viva Santo Antônio! Viva, Viva Santo Antônio! Viva! Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, boa tarde a todos. Boa tarde. Bem-vindos todos a esta transmissão da Santa Missa, diretamente da capela do antigo propedêutico de nossa diocese, aqui mesmo na área territorial da nossa Igreja Catedral. Pedimos desculpas pelo atraso, devido a problemas com a conexão com a internet, também com o som, que houve este atraso. Porém, a internet, como o diácono diz, pode falhar, mas a fé está firme, pois está alicerçada em Jesus Cristo, nosso Senhor. O Senhor disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Reconheçamo-nos todos pecadores e perdoemo-nos mutuamente do fundo do coração. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade. Pecadores humilhados, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade,
piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, perseverar no vosso serviço, para que em nossos dias cresça em número e santidade o povo que vos serve. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, o filho de Israel partiram do Monte Or, pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e já estamos com nojo desse alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam, e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: pecamos falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor respondeu: faze uma serpente abrasadora e coloca-a como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para a serpente, e olhar para ela, viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ouve, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Ouve, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Ouve, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. De mim não os oculteis a vossa face, no dia em que estou angustiado. Inclinai o vosso ouvido para mim, ao invocar-vos, atendei-me sem demora. Ouve, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor.
Nas nações respeitarão a vosso nome, e os reis de toda a terra a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, Ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Para as futuras gerações se escreva isto, e um povo novo a ser criado louve a Deus. Ele inclinou-se de seu tempo nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto céu. Para os gemidos dos cativos escutar, e da morte libertar os condenados. Ouve, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir? Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu, então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso, Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendo diácono, ministros, irmãos e irmãs, também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais de nossa catedral, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Última semana da Quaresma, deste nosso retiro em preparação à Semana Santa. Esta semana também é conhecida como Semana da Paixão. Diácono Vinícius falava ontem também antes de ontem, pode ser conhecida como Semana das Dores, como assim chamava os padres passionistas que por aqui trabalharam. Semana em que nós nos preparamos para revivenciar a paixão e morte de Jesus Cristo e com Ele também nos recordar da ressurreição. O Senhor é aquele que nunca nos abandona, mas permanece ao nosso lado, é fiel para prometer e muito ainda fiel para cumprir. Nós ouviremos ao longo de toda esta semana os salmos destas santas missas que participaremos ao longo desta semana da paixão, nos recordando que o Senhor sempre está próximo do seu povo. A última estrofe do salmo de hoje que nós meditamos, salmodiamos, Salmo 101, nos fala assim: Deus se inclinou de seu templo lá nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto céu para os gemidos dos cativos escutar e da morte libertar os condenados. Quando nós clamamos, quando nós pedimos, se for para a nossa salvação e para a santificação do nome de Deus, Ele sempre há de nos ouvir, sempre há de nos atender, porque é um Deus que se inclina para ouvir o pedido do seu povo. Ouvimos na primeira leitura, retirada do livro dos Números, o povo de Deus estava caminhando pelo deserto, rumo à terra prometida, sendo guiados por Moisés. Em um determinado momento do caminho, começaram a murmurar, a reclamar contra Deus e contra Moisés. O Senhor enviou-lhes serpentes venenosas, que picavam o povo e por consequência morriam. Moisés intercedeu junto a Deus pelo povo. Senhor, este povo te pertence, este povo é teu, tu não retirastes da terra da escravidão para matá-los aqui agora no deserto, tenha piedade deste povo. E o Senhor, Ele, por insistência de Moisés, pela oração de Moisés, pela intercessão de Moisés, reconsiderou o que havia feito antes. Pediu que Moisés hasteasse num tronco uma serpente de bronze, para que todas as pessoas que fossem picadas pelas serpentes venenosas olhassem para a serpente de bronze, e aqueles que olhassem para a serpente de bronze ficariam curados. É uma prefiguração de Jesus Cristo nosso Senhor. Jesus mesmo no Evangelho nos fala que ao ser levantado, ao ser elevado da terra, atrairá todos para Ele. Porém, nem todos querem alcançar a salvação. Na primeira leitura, Deus fala que aqueles que olharem para a serpente de bronze, ao serem picados pelas serpentes venenosas, serão curados. É necessário olhar, é necessário ter a vontade de olhar para a palavra de Deus, de cumprir a palavra de Deus para então ser salvo. De igual modo, amados irmãos e irmãs, não basta apenas professarmos com a boca que nós acreditamos e não cumprirmos com as nossas atitudes, não demonstrarmos através do testemunho, do nosso exemplo, que nós acreditamos na palavra de Deus e a colocamos em prática. Jesus vai encerrar o evangelho de hoje dizendo assim: aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Para que Deus permaneça ao nosso lado, por nossa parte, é necessário cumprirmos a sua palavra,
Ele nunca nos abandona. Mas quando então, Padre, que nós nos afastamos de Deus? Quando nós escolhemos o pecado e não a Ele. Escolhamos sempre estar ao lado do Senhor, escolhamos sempre o melhor caminho, caminho muitas vezes de cruzes, mas nunca solitário, porque Deus permanece ao nosso lado. Ele se inclina para ouvir os nossos pedidos. Quando nós clamamos com tremor e temor, Ele sempre estará ao nosso lado, pronto para nos defender, nos livrar de todos os perigos e nos conduzir à salvação. É esta a nossa fé que nós professamos. Por isso, amados irmãos e irmãs, mesmo em meio às dificuldades, às provações que nós passamos, confiemos em Deus, que não nos abandona, mas permanece ao nosso lado, porque nos ama e mais do que ninguém quer o nosso bem e, acima de tudo, a nossa salvação. Por intercessão de Santo Antônio, peçamos a Deus que escute as nossas preces, cantando: Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pregador do Evangelho, intercedei pelo povo abandonado, intercedei para sermos mensageiros, intercedei pela justiça e da esperança, intercedei. com fé. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Mestre sábio da verdade, intercedei pela Igreja peregrina, intercedei pelos jovens namorados, intercedei pelos lares em perigo, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Vós, irmãos dos pequeninos, intercedei pelos pobres e doentes, intercedei pelos tristes e abatidos, intercedei pelos povos oprimidos, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Para o mundo ser mais justo, intercedei pela paz da humanidade, intercedei para sermos mais fraternos, intercedei para acharmos o perdido, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei
intercedei a Deus por nós. Eis as nossas preces, ó Pai, que te pedimos por Jesus, teu Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Cantemos o ofertório. Eis a oferta mais aceita do Senhor, bem presente neste vinho e neste pão, que trazemos como fruto do amor, confirmado no serviço dos irmãos. Santo Antônio, vem conosco reconhecer o bom Senhor, vem unir o teu viver na oferenda de nosso louvor. Santo Antônio, vem conosco reconhecer o bom Senhor, vem unir o teu viver na oferenda de nosso louvor. Quando é grande o ideal que nos anima, não se teme todo empenho dedicar, pois a vida que se doa nos servir, com certeza a vida plena vai nos dar. Santo Antônio, vem conosco reconhecer o bom Senhor, vem unir o teu viver na oferenda de nosso louvor. Santo Antônio, vem conosco reconhecer o bom Senhor, vem unir o teu viver na oferenda de nosso louvor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Nós vos oferecemos, ó Deus, o sacrifício que nos reconcilia convosco, para que perdoeis os nossos pecados e orienteis os corações vacilantes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, o universo inteiro, salvo pela paixão de vosso Filho, pode proclamar a vossa misericórdia. Pelo poder radiante da cruz, vemos com clareza o julgamento do mundo e a vitória de Jesus crucificado. Por ele, os anjos e todos os santos, nós vos louvamos cantando a uma só voz. Santo, Santo é o Senhor, terra e céus cantam em seu louvor. Santo, proclamam suas criaturas, Hosana, Hosana.
Ele vem, em nome do Criador. Bendito é o que traz a paz em plenitude de amor. Hosana! Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Bosco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. 7º dia, Senhor Antônio Ribeiro Pinto, Maria Benedita Martins Peralta Siqueira, Maria de Gouveia Silva, Vera Lúcia. 30º dia, Francisco Ferreira Lima, 1 ano, João Batista de Carvalho, Rafaela Osana Lourenço, Dom Francisco Manuel Vieira, Dom Ercílio Turco, todos os padres passionistas que por aqui passaram, trabalharam, edificaram este edifício, por todos os paroquianos, benfeitores, dizimistas de nossa igreja catedral, nossos entes queridos, as milhares de vítimas da pandemia de Covid-19 e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos,
com Santo Antônio, São João Paulo II e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos vossa paz. Quando eu for exaltado da terra, diz o Senhor, atrairei a mim todas as coisas. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Diante dos nossos olhos, amados irmãos e irmãs, está Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que foi exaltado na terra, na cruz, e hoje também é exaltado em cada altar. Nós somos convidados a nos colocar aos pés de Jesus Cristo, a cumprir a sua palavra, a colocá-la em prática e nos recordar que Ele nunca há de nos abandonar, mas é necessário permanecermos fiéis à sua palavra,
fiéis unicamente a Jesus Cristo. A palavra de Deus nos convida, nos reúne na ceia sagrada, comunhão do pão forte da vida, segurança de nossa jornada. Santo Antônio do pão da pobreza, Santo bom que a ninguém deixa só, vem gritar, falta pão nesta mesa. Rogo a Deus pelo povo, tem dó. Vem gritar, falta pão nesta mesa. Rogo a Deus pelo povo, tem dó. Santo Antônio do pão dos sofridos e da gente que a fome devora, vem ouvir o Brasil os gemidos, vem depressa, este povo te implora. Santo Antônio do pão da pobreza, Santo bom que a ninguém deixa só, vem gritar, falta pão nesta mesa. Rogo a Deus pelo povo, tem dó. Vem gritar, falta pão nesta mesa. Rogo a Deus pelo povo, tem dó. Rezem assim, compadre. Alma de Cristo, santificai-me. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Dentro de vossas chagas escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora de minha morte, chamai-me. Na hora de minha morte, chamai-me. E mandai-me ir para vós. E mandai-me ir para vós. Para que com os vossos santos Para que com os vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. vos louvem por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém.
Oremos. Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, que desejando continuamente os vossos dons, nos aproximemos sempre mais dos bens celestes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bênção da água. Se você preparou a sua água em casa, tome agora em suas mãos, para que ela possa ser abençoada. Recordando que é muito bom termos água benta em casa. Ela pode ser depois consumida ou aspergida nos cômodos da nossa casa. Cantemos. Água santa, ó água pura, vem purificar este povo, dai-nos da neve a brancura e um coração sincero, forte e grande, novo. Dai-nos da neve a brancura e um coração sincero, forte e grande, novo. Oremos. Senhor nosso Deus, dignai-vos abençoar esta água, criatura vossa, para que seja sinal de vossa proteção e do vosso amor. Para todos os que dela se servirem, seja ela instrumento de vossa graça, como foi a água de nosso batismo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bênção dos pães. Pode tomar o pão aí na sua mão, ou pão francês, pão sovado, o tipo de pão que você tiver para ser abençoado. Santo Antônio do pão da pobreza, santo bom que a ninguém deixa só, vem gritar, falta pão nesta mesa. Rogo a Deus pelo povo, tem dó. Vem gritar, falta pão nesta mesa. Rogo a Deus pelo povo, tem dó. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, que na vossa providência multiplicais os alimentos para vossos filhos e filhas, abençoai generosamente estes pães, a fim de que a todos que deles participarem, contribuam para a saúde da alma e do corpo, e sejam proteção contra todas as doenças e ciladas do inimigo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, pão vivo descido do céu, que dá vida e salvação ao mundo, e que convosco vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Bênção dos objetos, pode tomar em suas mãos, chave de casa, chave do veículo, chave do seu local de serviço, escapulários, santo terços, medalhas, quadros, velas, fotos, imagens. Tome agora e com fé cantemos. O Senhor é bom, eterno é seu amor. O Senhor é bom, eterno é seu amor. Ó Deus, que pela vossa palavra santificais todas as coisas, abençoai todos os objetos que colocamos na vossa presença. Sirvam para lembrar-nos vossa vontade e nos convidem sempre a elevar o nosso coração até vós, pela prática da oração e da caridade fraterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bênção dos enfermos. Se você na sua casa ou onde você estiver agora nos acompanhando nessa Santa Missa puder ajoelhar, se ajoelhe neste instante para receber esta bênção. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor. Cura, Senhor, onde dói. Cura,
Nós vos louvamos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa ressurreição iluminaste de paz e esperança os sofrimentos de vossos filhos e filhas. Abençoai nossos queridos enfermos, para que não fiquem oprimidos pela enfermidade, mas possam desde já estar abertos à vossa presença e ao vosso amor. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Nós iremos cantar um cântico agora, enquanto o diácono Vinícius vai aspergir as poucas pessoas que nós temos aqui presencialmente participando desta Santa Missa. E você na sua casa, tome a sua água benta, pode também aspergir um pouco sobre a sua casa, enquanto nós iremos cantar com fé. Com Santo Antônio vamos seguindo nosso caminho, nossa missão. Muita coragem, nova esperança, novos motivos no coração. Bênção, Senhor, bênção ao nosso viver, bênção à nossa missão, bênção aos nossos irmãos. Bênção, Senhor, bênção ao nosso viver, bênção à nossa missão, bênção aos nossos irmãos. Com Santo Antônio fortalecidos, vamos ao mundo para anunciar viva a palavra do Evangelho, que faz a vida se renovar. Com a mão direita estendida para Santo Antônio. Bênção, Senhor, bênção ao nosso viver, bênção à nossa missão, Bênção aos nossos bênção aos nossos irmãos. Bênção, Senhor. Bênção, Senhor, bênção ao nosso viver, bênção à nossa missão, bênção aos nossos irmãos. Nós iremos agora rezar a oração própria aqui de nossa igreja catedral, dedicada a Santo Antônio, padroeiro desta Sé Catedral, da cidade de Osasco e de toda a nossa diocese. Rezemos com a mão direita, estendida para a imagem e as relíquias de Santo Antônio. A vós, Santo Antônio, recorro cheio de confiança, na certeza de que sois o consolador dos aflitos, o auxílio dos que choram, o defensor dos mais pobres e dos mais necessitados. Comigo de todas as horas, sede meu auxílio em minhas necessidades espirituais e materiais. Assim como tomaste entre os braços o menino Deus, toma também contigo este pedido que agora vos faço. Em silêncio, apresente a sua prece a Santo Antônio, para que ele leve até Jesus Cristo. Como intenção geral, o fim desta pandemia. Continuemos. Em união com a Virgem Maria e pelos méritos de Cristo, leve ao Pai de misericórdia esta minha súplica. Santo Antônio, Santo Antônio, Santo Antônio. E agora a oração do responsório de Santo Antônio, que é muito tradicional em todas as igrejas dedicadas a ele. Todos juntos. Se milagres tu procuras, pede-os logo a Santo Antônio. Fogem dele as desventuras, o mal, a peste e o demônio. Torna manso iroso o mar, das prisões quebra as correntes,
bens perdidos faz achar e dá saúde aos doentes. Em qualquer necessidade, presta auxílio soberano. De sua alta caridade, fale a voz dos paduanos. Glória seja dada ao Pai e ao Filho nosso bem, e ao Espírito Paráclito, pelos séculos. Amém. Ao longo de todo este tempo de pandemia, em nossa igreja catedral, estamos rezando a oração em honra a São Sebastião, protetor contra a peste e as enfermidades contagiosas. Com fé, rezemos juntos a oração em honra a São Sebastião. Glorioso Marte, São Sebastião, valoroso defensor contra a peste. E destes a vossa vida em testemunho da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Alcançai-nos do mesmo Senhor a graça de sermos vencedores do nosso verdadeiro inimigo, o pecado, que nos faz viver sem fé, sem esperança e sem caridade. Protegei com a vossa poderosa intercessão os filhos desta terra de Santa Cruz. Livrai-nos de toda epidemia, corporal, moral e espiritual. Fazei que se convertam aqueles que por querer ou sem querer são instrumentos de infelicidade para os outros, e que o justo persevere na sua fé e propague o amor de Deus até o triunfo final. São Sebastião, advogado contra as epidemias, a fome e as guerras, rogai por nós sem cessar. Ó glorioso batalhador da fé, socorrei-nos em nossas fraquezas e necessidades urgentes. Rogai por nós junto a Deus. Amém. Glorioso Marte São Sebastião, dai terra, por tua bondade livrai toda a terra. Glorioso Marte São Sebastião, dai a seus devotos firme proteção. Da peste e o flagelo, da fome e da guerra, por tua bondade livrai toda a terra. Glorioso Marte São Sebastião, dai a seus devotos firme proteção. Da peste e o flagelo, da fome e da guerra, por tua bondade livrai toda a terra. Santo Antônio e São Sebastião, rogai por nós. Prestemos atenção agora nos comunicados que o diácono Vinícius irá nos conferir. Muito bem, lembrando a todos que nós temos de terça-feira a sábado 2 missas diárias transmitidas pelas redes sociais da Catedral. Todos os dias, de terça a sábado, as missas são às 7 horas da manhã, transmitidas apenas via Facebook. E às 19h30, via Facebook e via YouTube. A igreja permanece aberta de segunda a sábado, das 9 às 18 horas, para oração pessoal e individual. E nos domingos, das 11 às 18 horas. Próxima terça-feira é terça-feira da Semana Santa e nós teremos a missa de Santo Antônio neste horário das 15 horas, como de costume. Domingo, dia 28 de março, começamos a Semana Maior, o nosso grande retiro anual, nosso grande retiro para vivenciar com Cristo os mistérios sacrossantos de sua paixão, morte e ressurreição. No domingo, às 7 e às 9 da manhã, a Santa Missa com a bênção dos ramos, e às 19 horas, missa presidida por nosso bispo diocesano, Dom João Bosco. Prepare o seu raminho para ser abençoado em casa, ramos de palmeira, ramos de coqueiro, ramos de oliveira, qualquer ramo da sua preferência, desde que não seja espada de São Jorge, comigo ninguém pode. De resto, nem arruda, que é fedida e não pode benzer esse negócio. De resto, podem preparar, lembrando que o raminho bento é sempre um sacramental. Depois que receber a bênção, aí sim,
pode pendurar na porta de casa ou no portão, mas o ramo precisa estar abençoado. Nada de colocar o ramo antes de receber a bênção. Primeiro recebe a bênção, participa da missa online, faz a comunhão espiritual e depois se pendura o ramo abençoado na porta de casa ou no portão, mantendo até o ano seguinte, quando você vai se desfazer, queimar e então espalhá-lo nas plantas. Domingo que vem, 7, 9 e 19 horas. Segunda-feira próxima, às 7h30 da noite, ofício de trevas. Uma celebração muito bonita, com a igreja toda no escuro, apenas com 7 velas acesas em cima do altar, perto de Jesus crucificado, meditando as 7 últimas palavras de Cristo na cruz, seguida por salmos penitenciais. Uma cerimônia muito bonita, já faz muitos anos que não acontece, e esse ano nós celebraremos aqui na Catedral, 7h30 da noite. Na próxima terça-feira, missa de Santo Antônio normal, e às 20 horas, a celebração do ofício das 7 dores de Nossa Senhora. Na quarta-feira, 19h30, missa penitencial. Quinta-feira Santa, Tríduo Pascal, dias santíssimos para os quais todo o ano litúrgico converge. Semana Santa é uma programação intensa, porque é uma semana de retiro, semana de nós permanecermos em oração. Às 19h30, teremos a missa da Ceia do Senhor, popularmente conhecida como Missa do Lava-Pés. Às 9 horas da manhã desse mesmo dia, restrita ao clero, nós teremos a transmissão da Missa do Crisma, ou Missa dos Santos Olhos, através das redes sociais da Diocese de Osasco e da Catedral. Nos outros anos, esta missa costumava acontecer sempre na quarta-feira santa à noite. Este ano, em decorrência das restrições, apenas com a participação dos padres e seminaristas, acontecerá às 9 horas da manhã. Você é convidado a participar dessa celebração tão bonita, que aqui na Diocese de Osasco sempre teve uma boa participação, sempre teve uma boa aceitação do nosso povo, sempre foi uma das celebrações mais cheias e mais bonitas. Esse ano, nós participamos pelas redes sociais às 9 da manhã. 7h30 da noite, missa da Ceia do Senhor, concluindo com a adoração silenciosa do Santíssimo Sacramento. Na Sexta-feira Santa, às 3 horas da tarde, a hora em que Jesus morreu na cruz, a celebração da Paixão do Senhor com a adoração da Santa Cruz. E às 7 da noite, via sacra e unção do Senhor morto. Finalmente, 3 de abril, sábado de Aleluia, 7h30 da noite, a grande missa da ressurreição. Vigília Pascal na Noite Santa, com a renovação das promessas batismais. E no domingo de Páscoa, 4 de abril, as missas às 7, às 9 e às 19 horas. Muitas pessoas estão perguntando, nós teremos o Tríduo Pascal presencial? É muito provável que não. Porém, aguardemos os pronunciamentos oficiais das autoridades civis e eclesiásticas. Vamos nos preparando e rezando com muita fé. Por último, 2 avisos. Primeiro, se você ainda não se confessou, agende a sua confissão. Quanto mais perto da Semana Santa, mais disputado fica o agendamento. Terça-feira, das 9 às 11, e de quarta a sexta, das 9 às 11 e das 15 às 17 horas. Você que ainda não trouxe a sua doação do ovo de Páscoa para as criancinhas assistidas pelo Centro Social São Francisco, pode trazer e deixar na Secretaria Paroquial nos mesmos horários em que a igreja fica aberta. Ovos de Páscoa de 250 gramas, que serão depois cedidos para as crianças assistidas aqui pela Catedral. 7º dia, muito bem. Lembrando que nós estamos todos os dias rezando pelas intenções que chegam aqui à Catedral. Sejam as intenções que são trazidas a nós no terço do meio-dia. Se você ainda não rezou com o Padre Tiago, com o Padre Rodrigo e com o Diácono no terço do meio-dia, está perdendo. Reze conosco todos os dias, terça a sábado, o terço mariano, ao meio-dia, pelo Facebook da Catedral de Santo Antônio. Lá nós rezamos pelas intenções que são expostas a nós via Facebook, mas também as intenções que são trazidas para a Secretaria Paroquial são colocadas todos os dias sobre o altar da nossa Catedral. Nesse horário das 15 horas, nós rezamos em sufrágio da alma de Antônio Ribeiro Pinto, de Maria Benedita Martins, Maria de Gouveia Silva e Vera Lúcia. 30º dia de falecimento, Francisco Ferreira, e 1 ano de João Batista de Carvalho e Rafaela Osana Lourenço.
A fé na ressurreição dos mortos anima a nossa caminhada e nos dá a firme certeza de que não é a morte que tem a última palavra, mas desde que Cristo nos abriu o céu com a sua cruz, é Ele quem detém a última palavra sobre tudo. Ele é o alfa e o ômega. Nós viemos dele e para ele caminharemos. E para nós que nele temos fé, temos a firme certeza, a firme esperança de um reencontro. Aqueles que partem nunca morrem, permanecem vivos dentro de nós, e nós que cremos em Cristo, cremos na vida eterna e na feliz ressurreição, temos a certeza do reencontro. Um dia abraçaremos os mesmos corpos que um dia nós amamos, nós beijamos, serão os corpos ressuscitados pelo Senhor, que nós abraçaremos e estaremos todos juntos, cantando eternamente a misericórdia de Deus. Peçamos à bem-aventurada Virgem, nossa Mãe querida, que nesse tempo difícil em que tantas pessoas são recolhidas pelo Senhor, nos dê a graça de não questionar a Deus, mas de entender, de silenciar, de guardar no coração e pedir ao Senhor a sua força, para que no tempo certo Ele nos conceda compreender aquilo que nos quer ensinar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Eis a cruz do Senhor, fugi para longe, inimigos da salvação, pois venceu Jesus Cristo, leão da tribo de Judá, descendente de Davi, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Consolação, de São José, seu esposo, de Santo Antônio, São João Paulo II e São Sebastião, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida, e de em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E viva Santo Antônio! Viva o nosso padroeiro! Viva Santo Antônio! Exulta berço glorioso, ó terra nobre genetriz, de Santo Antônio poderoso, Lisboa vezes mil feliz, cheios de fé e confiança, de ti rogamos proteção. Ó, vem nos dar perseverança